Bom dia! dia! Bom dia, meu E amigo. aí, como é que vocês estão? Tudo em paz? Tudo em Tudo, paz, graças bom a dia, meu amigo. Deus, tudo em Tudo paz, bom, fazendo essas graças a lives aqui Deus. todo dia de manhã para poder a gente trazer conteúdo, né? Porque É, a gente tem observado uma grande necessidade das pessoas de entender o que está acontecendo. Aí eu uhum, pensei, por que não, nosso amigo Rossandro? Você está bem? claro. Tô bem, graças a Deus, e vocês, saudade de vocês. Quando E a terminar coluna essa... tá bem? Você sumiu? Não, eu nunca mais vou dizer isso, que eu chego aí dizendo que tô bem, quando você começar a apertar dói tudo, eu digo, então não sei, só quando você olhar, Cláudio, que essa pergunta não pode ser respondida a mais de 2.000 quilômetros de distância de Brasília, então só quando eu estiver Eita, aí na sua marca eu respondo isso. Bom, na beleza. verdade, eu comecei a fazer uma série de lives também, estou fazendo em média 2 ou 3 por dia, né? E eu criei um curso chamado Quarentena Sem Pirar, um curso totalmente gratuito. Assim que eu senti que a quarentena ia chegar no Brasil, que o isolamento social ia chegar no Brasil, e comecei a ver quais etapas de degradação emocional iam acontecer a cada semana. Que a cada semana que passa, a gente tem um incremento de um problema específico, né? A gente tem digamos, um certo sentimento que vai tomando conta das pessoas. Então, você tem a primeira semana que foi o impacto de tudo, fazer tudo ao mesmo tempo. Depois você começou a ver pais e mães em desespero com crianças em casa, confinadas sem poder sair. Nem todo mundo tem uma casa grande que pode ter um jardim. Pessoas em apartamentos, pessoas em casas pequeniníssimas. Depois eu fui vendo a questão que está muito presente agora, né, de casamentos, onde eu fiz várias entrevistas para vários órgãos de imprensa no Brasil sobre casamentos, especialmente depois que saiu a pesquisa de Wuhan, epicentro lá do coronavírus, que teve uma quantidade absurda de divórcios. Nossa. Inclusive, falando com um amigo que tem imóveis em São Paulo, ele tem um monte de prédios de flats, né? Ele estava com 50% de flats para vender e não tem mais nenhum, porque tem gente que já se separou no meio da pandemia e foi morar em flat, né? Então a gente tem percebido que a cada semana, isso aconteceu quando eu comecei a estudar agora a gripe espanhola, comecei a estudar a influenza russa, as pandemias de um modo geral. O que aconteceu na época, a mesma coisa que aconteceu agora. Não vai chegar no Brasil, isso é coisa de lá. Por isso que ninguém lembra o presidente da época. Quem ficou conhecido foi Oswaldo Cruz, quem ficou conhecido foi quem estava à frente da saúde, né? E Carlos Chagas foram os que ficaram conhecidos porque enfrentaram, disseram que era sério, que realmente ia provocar muitas mortes e provocou mesmo. Então, na época, o presidente era Rodrigues Alves, inclusive, na época, né? E ele também negava que a doença chegaria no Brasil. Então, o que acontece é que as pessoas ficam criando a expectativa de que tudo vai voltar ao normal, e na medida que as coisas não voltam ao normal, que a realidade se impõe, as pessoas começam a se desesperar, se angustiar, né? Se desestruturar emocionalmente. Obviamente, tem pessoas que tem um conjunto de pessoas que têm recursos, por exemplo. Quem tem uma fé muito forte tem esse recurso maravilhoso e se projeta nesse recurso e se equilibra. Quem tem trabalho emocional, quem já vinha se trabalhando emocionalmente, continua esse trabalho emocional. Pessoas que já tinham um casamento feliz, o máximo que vai ter uma rusguinha ou outra por intensidade de convivência, o que é completamente normal no relacionamento humano. Mas, no fundo, termina dizendo assim: não podia ter ninguém melhor na vida para estar comigo num momento como esse, né? Então, assim, a minha Isso. sensação, por exemplo, com o Janine, que eu sei que é a de vocês um com o outro. Então, as pessoas que tinham um casamento que estava assim, sabe, com coisas mal resolvidas, vai vir à tona, dependendo da intensidade desse conjunto de coisas mal resolvidas. O casal, ele, digamos assim, é convidado a resolver, aprimorar, perdoar, né? Tolerar, desenvolver certas habilidades emocionais, inteligência emocional, que é o nosso tema, e aí a relação melhora. Eu vi casos de, por exemplo, pessoas que finalmente conheceram os filhos, e dialogaram e começaram a perceber quem eram os filhos, filhos que finalmente conheceram pais. Por isso que eu disse em várias lives, Ju e Kleber, que desculpa a intimidade, viu, gente? Chamo de Ju porque a gente está um tempo aí junto aí, né, Ju? É, e eu comecei a falar em várias lives que assim, inclusive eu fiz uma só sobre, e vou fazer até o relançamento de um livro sobre o deserto, né? Uma análise do judaísmo até os dias de hoje, teológica e psicológica do papel do deserto. Eu disse em várias lives, e vou repetir na sua aqui, na de vocês dois aqui, é o seguinte, é que Deus ele faz convites diários a todos nós, mas tem hora que ele faz uma intimação.
Porque o convite eu posso aceitar ou não, né? Eu posso aceitar ou não o convite para ir para um casamento. Mas uma intimação da polícia eu não posso Eu tenho que dizer. ir. Eu tenho que ir. Então, de vez em quando, Deus ele faz intimação. Na vida pessoal de cada um de nós, a gente sabe que dias foram essas intimações. Mas de vez em quando ele faz uma intimação coletiva. A gente está tendo, digamos assim, a oportunidade e ao mesmo tempo o privilégio e ao mesmo tempo, porque somos humanos, a angústia de estarmos vivendo essa experiência que a gente lia nos livros. Nós não somos de uma geração que, por exemplo, viveu a Segunda Guerra Mundial, que foi o último grande evento, que mesmo sendo uma guerra que matou muito mais do que o vírus vai matar, mas ela aconteceu na Europa e o Brasil, no máximo, mandou pessoas para a Itália. Então a gente acompanhava aqui, as pessoas brasileiras acompanhavam no rádio, mas ninguém achava que fosse chegar, tanto que não chegou. Mas a pandemia que a gente está vivendo agora, ela está mexendo com as nossas emoções, ela está mexendo com as nossas famílias, ela está abalando as estruturas, ela está pedindo revisionismos de forma de fazer a sociedade, de viver em sociedade. Ela está explicitando no que nós somos iguais, por exemplo, nós somos iguais porque ninguém é imortal diante do vírus e o Palácio de Buckingham não é poupado, não tem palácio que seja poupado ante um evento como esse. Mas ela também explicita nossas diferenças, porque dizer que todo mundo está no mesmo barco é uma alucinação. Tem gente que está numa canoa furada com 10 pessoas e tem gente que está num iate sozinho. A gente tem pessoas que moram em casas maravilhosas. Nós temos até um privilégio que às vezes até chega a incomodar ante a ideia de que tem pessoas no Brasil que vão passar por momentos terríveis, assim. Como a gente está vendo em Guayaquil, né? Que eu estava, antes de dormir ontem, olhando que Nova York tem 700 idosos nas camas porque não tem quem pegue dos asilos. E os enfermeiros têm que pegar pessoas, fazer medida de temperatura no idoso aqui com outro que está morto aqui e não tem como tirar na cama. Nova York, a cidade mais rica do mundo, né? Então as pessoas têm que entender que, obviamente, quando essas cenas que a gente está vendo pela TV, elas começarem a acontecer aqui, isso não é um desejo meu, muito pelo contrário, tudo que eu peço a Deus todo dia em oração é que Ele, né, com a misericórdia infinita dele, possa minimizar. Mas não é a realidade que está se configurando no mundo todo e o Brasil não é uma ilha isolada do planeta Terra. Então, quando isso começar aqui, e aí eu estou falando isso para poder explicar por que eu fiz o Quarentena Sem Pirar e por que estou trabalhando em inteligência emocional. Quando isso chegar aqui, nossas discussões, que por enquanto são de luto de coisas, o luto do shopping que a gente não pode ir, o luto dos amigos que a gente não pode abraçar, dos parques que a gente não pode visitar, da comida japonesa que a gente tanto adora que não pode comer, né? De tantas coisas que a gente fazia, a discussão sobre coisas que continua, sabe? Se remédio tal, se é isso, se é aquilo, se é fake ou se é verdade. Quando começar a chegar o luto, acabam essas discussões e vem somente a dor. E aí essa dor, ela vai provocar ainda mais desestruturação psicológica. Eu me preocupo com as pessoas que já vinham com depressão, eu me preocupo com as pessoas que já vinham com sentimentos suicidas, eu me preocupo com muitas pessoas e eu acho que por isso que todo mundo que tem uma influência na internet positiva, porque tem todo tipo de influência, né? Não vamos discutir aqui quem é quem, mas tem pessoas que têm influência positiva, conteudística, como você, que faz tempo, que junto agora com o Kleber tem falado sobre família, sobre educação de filhos, eu que sou psicólogo, então todo mundo que tem um sentimento de responsabilidade sobre as pessoas que nos seguem, não como se elas fossem discípulos, não tem nada a ver com isso, quem somos nós, mas como pessoas que acreditam que nós podemos contribuir, nós temos então um papel e o desejo de contribuir, de fazer uma entrega. Eu estava vendo o seu depoimento de quando você resolveu do nada fazer essas lives às 8 da manhã e da importância da disciplina, que é algo que realmente vai construindo um caráter novo no ser humano. É uma das, inclusive, formas de ser inteligente com a vida, é quando você percebe que algo é importante e que precisa que você invista com consistência para que aquilo ganhe hábito, ganhe raízes e floresça, qualquer que seja esse novo hábito, desde uma alimentação saudável, exercício, a mudança de visão de mundo, a desenvolvimento de um processo que ele é gradual, mas muito bonito, de intimidade espiritual. Então, assim, a gente tem, em qualquer circunstância de mudança de vida, o desenvolvimento de disciplina. E é isso que a gente está vendo agora, isso vai ficar mais intenso, nós temos uma responsabilidade sobre isso. E é por isso que a gente está aqui juntos
nessa terça-feira, 8 da manhã. Né? A gente tem trazido muito assim, o que a gente tem feito? A gente tem trazido pessoas que podem nos ajudar a falar, por Uhum, exemplo, sobre perdão. Né? uhum, Porque a gente precisa começar a olhar para essas coisas que estão afetando os relacionamentos. A gente tem falado muito sobre filhos, mas muito sobre relacionamento também. uhum, Finanças, a gente trouxe a Bíblia para uhum, falar de finanças, a gente trouxe pessoas para falar assim, de saúde, de uhum. amizades, porque a intenção da gente realmente é trazer conteúdo e a gente tem visto resultados incríveis, que o bom é isso, né, Rossandro? Poxa, Claro, com mudou a certeza. minha casa, mudou a minha vida, e o que a gente puder fazer foi o que a gente falou, de se propôs a estar aqui todos os dias, sábado, domingo, todos os dias, até acabar essa quarentena aí, pessoal. E quando acabar? Eu falei, calma. É, Mas a não, a gente intenção é essa. E a é gente algo que a percebe. gente aprendeu que é novo e a gente vai usar esse recurso das lives. Claro que a gente não vai usar com a mesma intensidade que a gente usa hoje, porque a vida vai voltar a uma rotina que vai exigir que a gente saia, né? Mas certamente esse aprendizado das lives, do quanto a gente pode entregar, né? Acho que até o domínio de tecnologias que a gente nem dominava, a gente tá Tá conseguindo, aprendendo. todo mundo está se virando. Vai ser algo novo mesmo. Vamos voltar para um mundo novo, né, Rossandro? A gente vai. Ó, Ou só não. não, só tem se tem um consenso, se tem um consenso hoje entre pessoas que pesquisam tanto as pandemias passadas, porque a gente tanto pode olhar para trás e perceber o que mudou depois que a sociedade saiu de um processo pandêmico, como olhando para hoje, e aí você vai desde pessoas que estão olhando do ponto de vista espiritual para a questão, a pessoas que estão olhando do ponto de vista ideológico, histórico, cultural, de usos, formas e costumes, você percebe que há um consenso. Que mundo vai ser esse? Ninguém ainda consegue descrever com muita clareza. Vai entre o apocalipse zumbi e um mundo maravilhoso. Eu não acho que não vai nem para um extremo nem para o outro, Nem pro né? outro. Mas há um consenso. Não vai ser o mesmo, né? Se você, por exemplo, olhar das discussões mais, digamos assim, voltadas para o... Porque como eu tenho que falar sobre todos os temas, né, como palestrante, então eu estudo vários temas, desde economia, tá? Então eu estava me dedicando ao mercado de luxo, que vai ser extremamente afetado com a volta do mercado, porque as pessoas vão... A gente está em casa vendo como tem coisa que a gente não necessita. Não precisa. Então, o sentimento de reavaliar o que é essencial e o que é supérfluo ganhou uma força muito grande. Eu estava conversando ontem com uma pessoa na live e disse assim: claro, vai ter gente que é tão alienado que quando abrir tudo vai voltar como se nada tivesse acontecido. E eu tenho pena das pessoas que não estão aproveitando isso para aprender a mudar a própria existência. Vai ter um grupo, eu acho que é pequeno, mas vai ter um grupo de pessoas completamente fora da caixinha, que vai continuar fora da caixinha, que não vai entrar na caixinha, só se chegar uma dor muito forte perto delas, né? Mas a maior parte das pessoas vai voltar a mudar. Vai voltar a mudar da nossa forma de... Por exemplo, até a questão ecológica. Até eu vejo nos meus comportamentos em casa. Como, por exemplo, passei a valorizar mais a água da torneira. Meu Deus, por exemplo, agora que eu estou sentindo como é importante tudo que tinha, que parecia dar, e que agora eu tenho que ir atrás, e se falta água? E se faltar energia, né? E por que não desligar a luz? E por que não pegar um copo e deixar o dia inteiro para beber água nele, em vez de ficar fazendo, né? E você se preocupa, olha como era difícil a vida de quem vivia aqui em casa me ajudando. Por que que eu não posso facilitar? Por que que eu não posso, quando chegar, colocar as coisas no triturador e tal, e para ficar mais fácil depois para quem chegar depois? Você começa a perceber detalhes de coisas que você não fazia, de displicência, inclusive de higiene. Por que que eu nunca tive a ideia de deixar o sapato que eu trago de fora da rua, que eu entrei em banheiro do aeroporto, no corredor do apartamento e não entrar com ele, pegar e... Entendeu? Porque só agora. Então, toda vez que teve uma pandemia, os hábitos mudaram. Por exemplo, até o quarto, como é hoje do casal, ele foi mudado depois de pandemias. A configuração. A gente vai voltar certamente pensando muito mais em higiene, mas não somente em higiene física, em higiene mental. Por exemplo, muitas pessoas perceberam como é tóxico ficar o tempo inteiro ouvindo notícia ruim. Então, teve gente que eu mesmo nos 2 primeiros dias, eu fiquei muito voltado para isso, comecei a ficar mal, aí peraí, calma, deixa eu estudar como você vive em confinamento. Eu comecei a estudar sobre confinamento. Estudei sobre a experiência das universidades, a Universidade Americana, que criou uma experiência de colocar alunos de psicologia para se tornarem prisioneiros e guardas de prisão. Eles tinham que se comportar como se fossem assim e ficavam confinados com várias câmaras e foi tão horrível a experiência
os prisioneiros começaram a assumir uma posição tão submissa e os guardas tão opressivas, que eles tiveram que interromper a experiência, mas gerou, por exemplo, os programas como o reality show. Essa experiência foi quem criou a ideia dos reality shows. A gente está vivendo um grande Big Brother às avessas, em que não tem que ter um campeão. Para que a gente saia dessa, todos têm que ganhar. Então, a palavra cooperação é uma palavra que vai ser muito impactante. Você vai ver, por exemplo, também, e a gente está falando aqui de inteligência emocional, por exemplo, como alguns empresários estão se queimando nesse momento e como alguns empresários estão saindo com virtudes incríveis nesse momento. E ao final da pandemia, quando a gente voltar, muitas pessoas vão reavaliar comprar em certas empresas que foram extremamente perversas no discurso, ameaçando funcionários de demissão. No terceiro dia de pandemia, o cara que no terceiro dia de pandemia tem uma rede nacional e está ameaçando de demitir, ele não tem compaixão nenhuma pelas vidas humanas, só tem interesse por seu lucro. Já tem empresas que estão fazendo coisas incríveis, o Magazine Luiza, por exemplo, O Itaú ontem deu R$ 1 bilhão, foi o maior investimento em filantropia da história do Brasil. Então você está vendo o posicionamento das pessoas, das instituições, de que estão agindo de forma coerente, tentando entender que é um problema coletivo, que exige uma solução coletiva. Você está vendo as pessoas que estão agindo de forma egoístas, mas sim, o mundo que a gente vai encontrar depois, que ainda vai ser muito meio que do ponto de vista econômico de terra arrasada, porque certamente a gente sabe disso. Não tem como você sair de uma pandemia dessas proporções sem que você tenha uma retomada lenta. Isso aqui é um mundo, um planeta inteiro, não é nem um transatlântico, é um Boeing, um transatlântico e um porta-aviões juntos. Então, quando ele desacelera, ele demora para poder frear e para ele retomar a partida é muito demorada também. Demora também. Então a gente vai ter que entender que não dá para ficar bem só eu, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz aqui, a gente começou a fazer. Desde que a gente casou, a gente faz evangelho na nossa casa. Mas é muito comum você fazer assim, ora pela sua família, pelos seus amigos, pelas pessoas que você ama. Período de pandemia, quando eu terminei, eu fiz. Não dá para orar só por meus, mais não. Eu não tenho como pedir para que só os meus estejam bem. Se o meu vizinho estiver mal, né? Aí eu entendi Agostinho, teólogo, né? Santo Agostinho, como chamam os católicos, quando ele dizia assim: se o homem soubesse como é bom ser bom, seria bom por egoísmo. Mas é verdade. É verdade. Então a gente tem que ter uma preocupação com todos. Com todos. Isso foi uma conclusão até que a gente orando aqui, o Kleber veio para ele isso, assim, porque a gente estava muito naquela questão, que eu falava sobre isso, assim, essa questão de a gente está com algumas igrejas assim, ao volta da gente que estão arrecadando cesta básica, que estão fazendo, e a gente ficou sem saber para que caminho que a gente seguia, né? E o Kleber pensou assim, quanta gente em volta da gente, do lado da gente, eu não preciso ir tão longe. Né? Às vezes a família da pessoa que trabalha aqui em casa já está em necessidade. Já está em necessidade. A gente começa isso, né, Kleber? Fala aí. Exatamente, porque assim, a gente tem uma rotina, né, antes dessa pandemia, de estar com amigos, né? De você ir para academia com um amigo, de você encontrar no final de semana. E agora, nessa pandemia, por influências do meio externo, vem muito essa questão, às vezes, da cobrança. Você que tem condições, você pode ajudar uma instituição, você pode oferecer uma cesta básica e tal. Só que isso fechou um pouco o meu coração, né? E aí, quando eu comecei a falar com algumas pessoas, e a Juliana também, com algumas pessoas que faz a maquiagem dela, o cabelo, uma massagista, ou seja, pessoas que realmente estavam próximo da gente no momento que a gente precisava, e agora a gente voltou os olhos para essas pessoas, todas essas pessoas estavam precisando de ajuda. Então, assim, quando eu falei para ela, eu falei assim, eu acho melhor a gente agora, nesse momento, a gente olhar um pouco para essas pessoas que estão em nossa volta, que precisam de ajuda, né? E eu passei uma experiência essa semana, que eu atendi uma senhora, e ela é muito controladora da família dela, né? Ela gosta de ter aqueles... Ela falou para mim, falou assim, Kleber, eu tô sofrendo porque eu quero meus pintinhos debaixo da minha asa. Eu quero ter meus filhos debaixo da minha asa, debaixo do meu controle. E eu não posso. Agora, a forma como meu filho está dizendo que me ama é ele não me visitar. Então, eu não posso ter o controle sobre a vida dele. E isso gerou para ela um estresse que gerou uma crise de fibromialgia. Então, a mulher estava com muita dor. E ontem eu tive uma experiência dessa dentro da minha casa. Meu pai teve uma crise de estresse. Né? E aí ele teve uma paralisia facial. Então eu fui correr ontem com ele para o hospital. Eu e minha irmã é enfermeira, entrou com ele para o hospital e eu fiquei do lado de fora.
E eu fiquei assim, sabe? Eu consegui sair de casa por uma necessidade e ver que tem pessoas lá fora que não estão preocupadas com a pandemia, estão preocupadas se vão comer, se vão conseguir dormir, se era uma noite fria que tinha um agasalho. Antes da minha irmã e meu pai saírem do hospital, eu vim em casa buscar uma mala de roupa com um sapato, com chinelo, porque eu precisava de levar para aquele cara lá que eu fiz uma amizade. Eu fiquei conversando com o vigia que estava vigiando o carro. E o sonho dele era ter um tênis. Então, assim, enquanto nós estamos pensando na solução do ficar em casa, tem pessoas que não têm um calçado, que não têm uma blusa. Então, isso que você falou fez muito sentido para mim. Sabe? Essas coisas de que as coisas estão acontecendo, as emoções estão aí, Uhum. entende? E tem pessoas que vão aprender com o que está acontecendo e tem pessoas que vão passar por isso e não vão cair na real. É. Existe, Infelizmente. a gente estava a gente vive em bolhas, e quando eu digo isso que a gente vive em bolhas, não é porque a gente é ruim, mal, né? Porque a vida vai criando A um certo vida, grau de né? afinidades e a gente precisa estar com o sentimento de procurar, de forma consciente, estourar essa bolha no bom sentido, para encontrar o outro. Por exemplo, se você for pegar, vamos pegar aqui a ideia de analisar, e aí várias pessoas já fizeram isso, e analisar as ações desenvolvidas por um personagem chamado Jesus ao longo de sua passagem na Judéia, dentro das muitas bolhas que ele encontrou e que ele furou, certo? Inclusive incomodou tanto que foram lá e vamos pregar esse cabo que ele está incomodando demais o establishment, o sistema, né? Toda a galera tá... Então, assim, ele está incomodando demais. Tem até uns historiadores que dizem que o maior responsável pela morte dele foi ele, porque ele fez tudo para ser morto. Ele não estava preocupado com isso, obviamente, porque ele tinha uma noção muito maior do plano que ele tinha ali. Não era uma coisa Existia um histórica, propósito, política, né? era Esse era o propósito. propósito dele. Existia um propósito muito maior. Então, mas você pega, por exemplo, a gente que vive na classe média, a gente se circula de pessoas da classe média. O que a gente tem, às vezes, são pessoas que vão nos servir. E como eu já estive num lado e hoje estou no outro, eu conheço o percurso todo, eu conheço todos os lugares, né? Então, quando você conhece todos os lugares, você tem dois tipos de pessoa. Ou aquele que, quando muda de lugar, olha com muito desprezo do lugar para onde veio, ou aquele que, quando muda de lugar, olha com muita compaixão e muita compreensão de que há humanidade em todas as pessoas, em qualquer lugar onde elas estão, e que elas não são definidas pelo lugar que elas estão, pelo que elas fazem. Elas têm humanidade em qualquer circunstância. Isso faz com que você olhe para todo mundo com muita dignidade e se responsabilize. Acho que quando você vai lá conversar com um cara e percebe que, poxa, olha só como existem vários mundos paralelos, né? Eu digo que é como se tivesse. Do jeito que a gente está aqui, por exemplo, agora, tem gente que agora está matando, tem gente que está violentando, tem gente que está traficando, tem gente que está salvando, tem gente que está ajudando. Então, tem um monte de universos aqui dentro desse planeta que estão assim, como átomos se chocando. E o objetivo da gente é criar uma teia para que a gente resgate. Então, alguém que está acima de mim, tanto que Paulo dizia, eu devo a gregos e eu devo a bárbaros, né? Eu devo a quem está acima de mim, porque me inspira, porque me ajuda, porque é um tutor, um mentor para mim, né? Eu devo aos que estão abaixo, que estão esperando de mim, que eu seja para eles o que esses estão aqui abaixo. Então, ninguém deve a ninguém no sentido realmente prático, porque é apenas o seguinte, eu recebo amor daqui e passo para cá. É esse sentimento de corrente, ou seja, o que então é o grande objetivo da fraternidade? Que a pandemia vai fazer com que muitas pessoas desenvolvam nesse momento de dor. É entender que você não pode se dizer filho de Deus e não olhar o outro próximo como irmão. Isso não pode ser um discurso teológico tão somente. Uma compreensão intelectual. Eu não posso ter uma compreensão intelectual de que Deus é um e que todos são irmãos, mas irmãos são os que creem como eu, os que frequentam a minha academia, os que vivem meu padrão de vida. Se esse conceito de irmão, que eu acho que é uma grande contribuição do que está acontecendo agora, não for completamente enlarguecido e abranger o maior número de pessoas possíveis, a crise vai ser tão grande que não vai dar para salvar alguns. A gente tem que tentar salvar todos, para se salvar. Nesse sentido, ou seja, é como se fosse, nem que seja por inteligência egoística, as pessoas vão ter que ser boas porque todo mundo vai precisar de todo mundo. É como a gente está olhando agora quem nos cerca, porque todo mundo serve todo mundo. Não tem essa coisa que alguns servem e outros não. Todo mundo, em algum nível, serve todo mundo, né?
Então, como a gente está olhando todas as pessoas que nos cercam com um sentimento de pensar assim, poxa vida, olha só, como faz falta, né? Eu fico pensando, será que quantos pais vão olhar agora para os professores com mais condescendência? Pais que Muitos. chegavam apontando o dedo, assim, você não tem paciência com meu filho e não sei o quê, e mal conseguem ficar com o filho só em casa. E lembrar que o professor e a professora ficam com 50, né? Um turno Sim, inteiro, né? Então, será que as pessoas vão olhar agora, por exemplo, aqueles motoboys que as pessoas achavam irritantes no trânsito e agora estão sendo os salvadores do delivery? É porque muitos profissionais precisam sair. Desde um médico, um enfermeiro, um assistente, um fisioterapeuta respiratório e tal, até a pessoa que está deixando a internet da gente funcionando, a energia, a água, o pessoal do sistema de segurança, polícia militar, civil, guarda de trânsito, guarda municipal, e os motoboys, todo mundo que tem que estar no supermercado abrindo caixa de supermercado, que coloca o estoque, pessoa na farmácia. É como se a gente tivesse sofrido um ataque nuclear, estivéssemos na nossa casa confortavelmente num bunker, para quem tem, né, isso, e alguns tivessem que ir para a radiação para manter a vida da sociedade funcionando, que é mais ou menos o que está acontecendo. Veja como nós precisamos desenvolver de forma mais ativa o sentimento de gratidão. Gratidão a tudo que nos cerca, a todas as pessoas que nos cercam, a todo o aprendizado que a gente está tendo. E a única forma de retribuir a esse presente é servindo. Uhum. Então, porque inclusive eu conversei com pessoas que tinham depressão, que quando eu liguei, olha que coisa curiosa do ponto de vista de pesquisa psicológica. Que eu liguei, como é que tá? Sabe que eu não estou mais lembrando da depressão? Que eu acordo, eu tenho que... Claro, eu não estou querendo dizer com isso que todo depressivo é depressivo porque não tem rotina. Longe disso. Tem depressões severas, pessoas que têm um transtorno realmente significativo, neurológico ou endógeno, ou realmente situações traumáticas profundas, sim, e precisam de apoio, não é menosprezar a dor de um depressivo. Mas tem pessoas que, diante de uma rotina, é como se aquela dor tivesse ficado em segundo plano. E está sendo rico porque essa pessoa está podendo olhar para outras questões e outras dores para além da dela, né? É mais como eu disse a vocês, tem gente que vai voltar dessas experiências como se tivesse tomado um Rivotril e acordado depois. Eu Sim. tenho uma pessoa muito próxima de mim que tá assim, a gente tá assim, cadê a depressão da pessoa? Não tem, isso não tem. É, De tanta é, coisa que precisa fazer, que precisa pensar, que precisa organizar. É é, interessante você falar isso porque tem uma pessoa muito próxima da gente que a gente tá passando por isso, assim. E isso que você falou, que tem gente que vai passar por isso e acordar só depois, não é pouca gente, não. é, Mas talvez seja o momento que você falou de semana a semana. É porque é. ainda não chegou no Não ponto caiu que a a gente ficha para sabe muita gente. que ainda não caiu a ficha. E você falou uma coisa, Rossandro, muito importante. Eu vi algumas pessoas falando aí sobre professores, sobre educação. Eu estava fazendo uma live com uma amiga minha pediatra, eu falei para ela, as pessoas agora vão entender, talvez, agora, o que sempre foi mais importante, que não é a escola. Porque o conteúdo programático, o Enem, o PAS, nunca foi o mais importante. E talvez agora as pessoas entendam que nunca foi, não é hoje que não é o mais importante. Porque o que as pessoas estão muito preocupadas é com o conteúdo, que vão perder o ano letivo. Gente, não é o mais importante isso. Né? Convívio. É conviver, é aprender, o que esses meninos estão tirando disso, o que estão aprendendo com ansiedade, o que estão aprendendo. Meus filhos falam assim, eu não quero que essa quarentena acabe, né? Então, assim, o Kleber está mais em casa, eu estou mais em casa, e às vezes eu estou em casa e não estou em casa, porque preciso dizer isso também, não é porque eu estou em casa que eu estou em casa. Tem dias que eu tenho tanta coisa para fazer que eu estou em casa, mas não estive com eles. Né? Mas o que eu percebo é assim, quando as mães me procuram, porque comparam, por exemplo, que no grupo dos meus filhos tem crianças que estão conseguindo fazer tudo, que estão fazendo milhões de atividades, os meus não estão fazendo. Eu falei, mas não é importante isso agora. Isso não é importante agora. Só que a sensação que eu tenho é que as pessoas precisam entender que não é que hoje nunca foi o mais importante. Né? E tem Não que é parar de neste comparar, momento. e tem que parar de comparar vidas. Sim, com certeza. Cada família, você tem sete, então cada filho reage de um jeito, cada um percebe de um modo. Eu acho que as famílias devem aproveitar profundamente esse ano para reconfigurar os relacionamentos. Teve uma pessoa que colocou aí uma palavra bem complexa, para nem todo mundo vai entender, ela fala de rupturas epistemológicas. Ou seja, realmente está havendo uma quebra de vários paradigmas, de vários padrões que a gente achava que era certeza e que não são mais. E que a gente vai ter que revisar. Então,
Essa é uma oportunidade. Você tem um menino de um adolescente ou uma criança, perder um ano na escola diante do aprendizado que essa oportunidade está tendo, não é nada, gente. Olha, se você tiver que deixar seu filho em casa para tentar entender ele, conversar com ele, com ela, vivenciar uma experiência, ampliar a intimidade e a pessoa depois recuperar essa coisa do conteúdo, sabe? As crianças também têm que entender que as crianças elas vão para as escolas também para conviver com outras crianças e aprender a lidar com frustrações, aprender a dividir. Porque às vezes você está lá com seu filho ou com sua filha que tem tudo e que você faz tudo o que ela quer, na hora que ela quer, na hora que ele quer, e quando vai para a escola não é bem assim. Lá ela aprende o que você não ensina em casa, por exemplo. Que tem que ter o horário do outro, tem que ter o respeito pelo espaço do outro. Então, a escola é um espaço de convivência. As pessoas têm que ver a importância da escola, como você muito bem colocou, não somente como oferecedor de conteúdo. Porque, claro, por mais bem intencionado que seja um pai e uma mãe, ele não é dotado de pedagogia para poder ensinar com todas as competências de um educador que passou a vida inteira estudando isso e que passou a vida inteira trabalhando com isso. Isso. E, sobretudo, levando em consideração que quando eu e você, Kleber, fez segundo grau, né, o antigo científico, era elétrons, prótons e nêutrons ao redor do átomo. Hoje em dia são não sei quantas subpartículas, a gente não sabe nem ensinar. De onde veio isso aqui? Né? Então, se você fala, que danado, a gente não tem nem como acompanhar o processo. Então, assim, existe uma valorização das coisas, uma ressignificação dos papéis, mas é um momento de trabalhar. Por exemplo, para mim, eu tenho o meu senso de responsabilidade como terapeuta de entender o impacto emocional sobre isso, de estar assessorando pessoas ligadas a mim, né? De estar preocupado com essas pessoas emocional e financeiramente, porque obviamente a gente termina tendo um circuito de pessoas que eu tenho um conjunto de pessoas que estão ao meu redor para que tudo isso aconteça, e eu quero continuar com essas pessoas, então vou ficar sempre, enquanto puder, assim, tô junto. Mas, para mim, estar em casa ainda está sendo uma experiência maravilhosa, porque assim, eu passava quase 22 dias fora de casa. Então, eu estou longe de enjoar essa coisa, assim, do ponto de vista de estar em casa. O que não quer dizer que eu não tenho uma preocupação com tudo que está acontecendo, e saiba que nem todo mundo tem essa condição. Eu, por exemplo, percebo, aqui eu estou no escritório, né? Então, eu comecei a trabalhar 3 vezes mais do que antes, quando eu viajava. E aí eu comecei a perceber que eu tava continuando longe de casa. Aí eu fiz o seguinte, eu estabeleci um horário para ficar aqui dentro e eu deixo a porta aberta para que Janine me veja, eu a veja, enfim, a porta está aberta, né? Eu só fecho a porta quando eu vou fazer a live e ligo o ar-condicionado para poder não ter problema de barulho, alguma coisa do tipo. Mas para poder estarmos juntos, né? E está sendo uma experiência maravilhosa, assim, tem sido muito rica. A gente está lembrando do início do casamento, quando a gente fazia tudo e a gente voltou para as mesmas atividades que eram convencionais. Por exemplo, ela não suporta lavar banheiro, eu adoro lavar banheiro, eu adoro cheiro de água sanitária. Eu boto música dos anos 50, que eu adoro música dos anos 50, de cinema dos anos 50, começo a lavar o banheiro, vou cantando ali e tal. Ou eu boto um louvor, e cada um, sabe? Eu gosto de música de várias religiões, então vou lá escutando. E esse sentimento de você estar comprando, eu lembro que a gente comprou, meu sogro me deu uma mesa de plástico, que ele tinha lá várias, quando ele fazia festa, ele me deu uma mesa de plástico com 4 cadeiras para a gente ficar. Foram um ano e meio até ter condição de comprar uma outra mesa, sabe? Eu lembro que o primeiro arroz a gente botou meio quilo para fazer para 2 pessoas. Eu lembro que o primeiro macarrão a gente deixou meia hora. Quando eu voltei para poder ver se o macarrão estava cozinhado, tinha virado água da papa. Então, assim, tem sido luto, mas eu sei que nem todo mundo tá assim. Eu sei que tem gente que tá. Eu fui ontem Eu tive que ir ontem no supermercado, aqui no supermercado Extra, aqui próximo da minha casa. Eu moro a, tipo, 300 metros do shopping, na frente, do outro lado tem um supermercado Extra. E eu cheguei, tinha uma fila gigantesca de gente. Eu disse, meu Deus, por que esse povo tá... Recebeu R$ 600, gente. Sabe? Aí você faz, caramba, as pessoas estão aqui no sol, junto umas das outras, sem separação. E aí, claro, aí você se choca com, eu tô ótimo, tô adorando estar em casa, mas tem gente que não tá conseguindo, tem gente que não tá em casa, tem gente que quer ter um tênis. Então, é preciso esse deslocamento, é preciso que, talvez o que levou a gente a isso, porque assim, primeira live que eu fiz, ainda foi uma live que eu fiz aqui em casa com uma pessoa, que foi a Adriana Mello,
que é a médica que descobriu a relação do Zika vírus com a microcefalia. Ela foi listada agora entre as 6 mulheres do mundo de contribuição na ciência. Reportagem no mundo inteiro. E ela estava me dizendo aqui antes, sabe, Juliana e Kleber? Esse vírus está há muito tempo circulando. Ele vai mutando. As pessoas achavam que ele ficava na Ásia. Aí ninguém quis pesquisar. Não sei se vocês chegaram a ver o TED Talks de Bill Gates, de 4 anos atrás. Depois vocês pesquisam no YouTube, coloca assim, ó. Bill Gates, TED, vírus. Você vai cair no TED Talks em que ele dizia que isso ia acontecer. Vai chegar um vírus extremamente que tem um grau de virulência muito alto, que as pessoas que vão pegar, muitas vão ser assintomáticas e por isso as pessoas vão continuar trabalhando e contaminando o mundo inteiro. Nós precisamos fazer um investimento muito grande agora para criar uma estrutura de pesquisa de laboratório e ao mesmo tempo de saúde para quando essa pandemia chegar. Nós vamos gastar bilhões agora, mas se nós não gastarmos bilhões agora, nós vamos perder trilhões quando isso acontecer, que é o que está acontecendo. Aí depois eu peguei um discurso de Barack Obama quando tentou fundar o Obamacare. Vai vir um vírus, isso ainda um ano antes Eu vou mandar para vocês isso, pelo WhatsApp. Um ano antes de Bill Gates. Vai vir um momento que vai chegar um vírus, que vai ser um vírus muito fatal, que vai estourar o sistema de saúde, precisamos criar. Você olha assim e faz, caramba, velho. Não é porque eles sabiam disso. É porque qualquer pessoa que estava pesquisando, que estudava ciência, sabia que haveria uma nova pandemia e mais, que todos os pesquisadores que eu conversei, especialistas na área, que isso vai ser uma coisa mais frequente. Porque nós temos mais de 7 bilhões de pessoas, nós temos trilhões de vírus na natureza que estão dormindo, esperando um corpo vivo para entrar e começar a mutar, e a gente nem sabe como eles são. Eu estou falando só desse aí para a gente pensar o seguinte, tudo agora tem que ser uma ação coletiva. Sabe o que aconteceu com o final da Segunda Guerra Mundial? Depois que abriu Auschwitz, eu inclusive tinha uma amiga minha que ela era polonesa, ela era guia turística da Europa, mas ela fazia a direção do campo de Auschwitz. Imagina quando alguém abriu aquilo ali, os judeus que saíram ali, quem primeiro chegou foram os russos, né, que entraram ali pela Polônia. Eles olharam e dizem que o dia final da guerra, quando acabou a guerra, foi um dos dias que o céu estava mais azul e mais bonito. E teve gente que olhou assim e disse assim, será que ninguém viu o que aconteceu? 36 milhões de vidas perdidas, não por um vírus, mas de gente matando gente. Mas aquilo gerou uma dor e um aprendizado tão profundo que os europeus olharam uns para os outros e disseram, a gente começou esse século se matando na Primeira Guerra Mundial. Nós nos matamos agora de 39 a 45. Se a gente não quiser se matar de novo, vamos se juntar. Criaram, então, o mercado comum europeu, que gerou a União Europeia. Criaram, na época, a Organização das Nações Unidas, a ONU. O Brasil é membro fundador, tanto que é o presidente do Brasil que sempre faz o discurso de abertura, né, da reunião anual da ONU. Criaram a Unesco. Então, a partir da dor, se cria a união. Eu acredito que, ao final desse processo, muitos outros organismos internacionais, muitas outras decisões vão ser tomadas, porque se percebeu que um país só não resolve isso. Uma pessoa só não resolve isso. Uma instituição não resolve isso. Então, nós precisamos ter um sentimento de unidade, de cooperação maior. Eu não estou sendo romântico, achando que quando terminar, sabe, a pandemia, a gente vai sair cantando Imagine, todo mundo de mão dada. Não, não é isso, não. Longe disso, sabe? Mas, certamente, um sentimento de cooperação, um sentimento de fraternidade. Por mais que a gente volte à rotina, Kleber nunca mais vai parar sem olhar para quem está ali cuidando de um carro na rua. Por mais que a gente volte à rotina, a gente nunca mais vai parar e se perguntar como é que está sua mãe quando a pessoa estiver fazendo sua unha. E seu menino, como é que está? Você conseguiu comprar o material escolar dele? Porque tinha gente que já fazia isso. Quem já fazia isso está só ampliando esse potencial de serviço. Sim, Mas sim. teve gente que está acordando para essa necessidade. E isso é muito rico, né? O importante é que a gente acorde. E o quanto isso é um dos sintomas de inteligência, porque na medida em que eu começo a servir, eu começo a agir e começo a movimentar forças que eu desconhecia. E ao fazer isso, eu vou mostrando para mim mesmo que muitos dos meus medos, meus receios, não tem, né? Não tem um fundamento que eu estava dando. O bicho não era tão grande como eu imaginava. E a ação de olhar para o outro, de movimentar em direção às pessoas, gera um profundo e rico aprendizado que, embora tenha muita gente, como a gente disse, que está no Rivotril, assim, simbolicamente, que está dormindo,
e que certamente algumas vão acordar ao longo do processo da semana. Eu conversando com uma amiga minha da Itália, porque eu lancei esse livro que não sei se eu até dei para vocês isso, que é O Tempo do Autoencontro, a necessidade e o papel do deserto nas nossas vidas. Eu até, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Eu tenho aqui a versão. Peraí. Esse livro, ironicamente, né, eu lancei ele no Centro de Convenções de Milão, uma série de palestras que eu fui fazer na Europa, né? E tanto que ele foi, olha só, esse aqui, ó, é O Tempo do Não, esse faz Autoencontro. isso. Então, e aí ele foi traduzido para o italiano, ó. Il tempo di incontrare te stesse, né? Que é sobre a experiência do deserto, esse livro aqui. E eu liguei para uma amiga minha de Milão, porque estava no início a gente só vendo aquelas cenas das pessoas cantando nas varandas, né? Lembra na Itália? Pessoas Lembro. cantando. Ela disse, Sandro, isso acontece durante 2 semanas. Depois de 2 semanas vem um silêncio triste, porque as pessoas percebem que a morte está chegando, não apenas na televisão, mas nos vizinhos, na família. A gente sente que não vai sair, então as pessoas perdem a vontade de cantar, as pessoas deixam de cantar parabéns para os vizinhos, como está acontecendo aí no Brasil. Cada semana é um aprendizado, é uma dor, é uma forma de viver. Então, como eu fui vendo, conversando com amigos meus lá na China, conversando com amigos meus na Europa, nos Estados Unidos, e fui vendo o que estava acontecendo o que eu chamo de derretimento psíquico, semana após semana, eu comecei a imaginar isso aqui. Minha esposa disse que eu comecei a sofrer muito antes de todo mundo, mas também eu estou começando. Estudando. E também comecei a ficar esperançoso também muito antes de todo mundo, né? Então eu disse que eu antecipei mais ou menos em um mês, porque eu comecei a conversar com amigos meus que mostravam coisas terríveis de Wuhan, que não saiu, nada saiu, realmente. As pessoas acham que há um exagero da mídia. Eu acho que talvez o exagero seja de noticiar o tempo inteiro, mas se mostra muito menos do que está acontecendo, né? Isso é que é a verdade. As pessoas acham que estão mostrando muito tempo, mas estão mostrando muito menos do que realmente está acontecendo. Então a gente fica preocupado porque existem pessoas muito frágeis. Eu tenho preocupação com pessoas que realmente estão sozinhas em casa, com depressão, com angústia, com casamentos que estão tensos, pessoas que estão se degladiando. Aqui mesmo lamentavelmente aqui no meu estado teve uma pessoa que passou por tanta tortura no casamento, segundo os relatos que a gente viu, né? Que deu 3 tiros no marido. Então você imagina como é. O cara morreu, obviamente, né? Imagina como é que tá essa família, como é que tá essa. Como é que estão, como aumenta a violência contra a mulher, né? Eu vi ontem um relato de um amigo meu em Nova York que, só pra vocês terem uma ideia, os ratos de Nova York estão comendo eles mesmos, porque não tem comida na rua, porque não tem restaurante aberto, porque não tem supermercado, então não tem comida, então eles estão num processo autofágico. Então, dessas coisas simbólicas, mas aí você não pode fixar só nisso, porque ao mesmo tempo que isso acontece, nunca vi tanto movimento de solidariedade. Sim. Tantas pessoas se movimentando, tantas pessoas pensando no bem. Aqui, por exemplo, tem ao lado do shopping tem um circo, né? Aí de repente a gente fez, caramba, esse circo não está mais vendendo ingresso. Esse povo está comendo. Meu amigo, foi uma movimentação que quando eu fui lá tinha fila de carro parecia que a gente estava indo para o Mac, não, era para deixar coisa. Aí tem outros aqueles circozinhos mais simplesinhos ao redor, e o pessoal se movimentando, aí asilos, e compra fralda, e não sei o quê, e não para o movimento de ajudar. E os supermercados pequenininhos, vamos criar um programa de você comprar um ticket de cesta básica e a família pegar naquele supermercado do bairro dela para o cara não quebrar, o mercadinho. Então você vai vendo um movimento, então você tanto tem os que estão dormindo, como os que estão acordando. Eu me concentro em quem está acordando, né? Lembra de Paulo? Vê tudo, mas retém o que é bom. Isso é inteligência emocional na veia. Ou seja, quando eu até brinco quando eu cito Paulo, assim, eu cito, eu vou citar um cara que vocês vão entender. Primeiro eu vou traduzir na linguagem de outro, de hoje, aí depois eu vou dizer como ele disse, para vocês saberem quem é. Mano, fica ligado, velho. Seja otário não, meu irmão. Preste atenção a tudo. Fica de olho. Tudo que tá acontecendo na cena. Agora, ó. Mano, vê essas coisas todinhas, mas fica com o que é legal. Traz pra tua vida o que é bom. É uma atualização do que ele estava falando. Deixa tudo, ou seja, não seja alienado, não fique na sua bolinha, não fique no seu mundinho achando que todo mundo tem o que você tem. Observe tudo. E uma vez que você observa tudo, ou seja, você não é um alienado político, você não é alienado religioso, você não é alienado teológico, você não é manipulado por pessoas, você segue uma pessoa, você não é manipulado por pessoas, você segue o Cristo. É diferente.
Não é diferente? Sim. Então você observa todo o cenário, você percebe a sua responsabilidade sobre o cenário e você age. Aí você vai perceber, por exemplo, quando Francisco de Assis, no século XIII, quer fazer uma revolução ali, fala, ó, peraí, tem coisa errada aqui. Se eu sair da caixinha, ele fala assim, Senhor, fazei de mim um instrumento. Né? Então, assim, eu quero que você me transforme num instrumento de ação, para que onde houver ódio, eu leve perdão. Isso parece a oração do tolo, né? Tipo assim, onde houver tristeza que eu leve alegria, onde houver treva que eu leve a luz. Mas é a oração da abundância, porque quem confia em Deus, ele não confia nos próprios recursos que são limitados. O que é que realmente acalma a gente quando a gente começa a ver um monte de notícia e tal, não sei o quê, peraí, calma, porque Deus continua sendo Deus. Deus continua sob o controle de tudo. Então, Isso que acalma, gente. então aí você... Por quê? Porque aí você não se entrega às suas potências. Porque, por exemplo, dependendo da crise, as contas bancárias vão ser bloqueadas para o governo usar o dinheiro. Então não adianta você ter nada, não. Porque dependendo do quanto intensifique, as atitudes vão ficando mais drásticas. Então, descansa, meu amigo, não nas coisas. Se tem uma coisa que crises nos ajudam, é não descansar nas nossas potências. Por que o deserto é uma experiência importante? Porque no deserto, ser rico não adianta, ter amigos influentes não adianta, falar 6 idiomas não adianta, ser pós-doutor em física nuclear pela Universidade de Harvard não adianta. No deserto, meu amigo, você é completamente vulnerável. Seu ego é completamente destituído. E ali é o único lugar que você... Papai, tá bom, agora é com você. Entende? Eu obedeço. E aí você fica desse tamanho, como um grão de areia, na vastidão de um Saara, por exemplo, né? Se sentindo um nada, aí de repente lembra de Davi, eu sei que tu me sondas. Mesmo eu sendo essa unidade aqui, mesmo sendo esse grãozinho, eu sou único. Você me criou único, me conhece de forma particular, né? E engraçado Davi pensar isso naquela época, né? Sem Google para ajudar. Tipo assim, mesmo se eu não conseguir dizer a dor que eu tenho, mesmo se faltar palavras para expressar o que eu sinto, você conhece meu entendimento. Então, é no deserto que eu me sinto infinitamente pequeno, mas por ser filho de Deus, infinitamente grande. Então, a força que vem daí, dessa experiência espiritual transcendente, que é muitas vezes chamado, porque o deserto não é mais um convite, deserto é, sabe, a intimação. Intimação. Vem cá que eu quero ter um papo com você, um papo reto, nós aqui, né? Você pega aquela música que foi de 1970, que Gilberto Gil fez para Roberto Carlos, mas ele achou muito assim, aí não quis gravar e Gilberto Gil gravou, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que desatar os nós das gravatas, dos sapatos, ou seja, tira a máscara, tira os títulos. Você não chega lá assim, não, porque eu sou doutor, porque eu tenho... Não, para Deus não tem essa... Você é um bebezinho, sabe? Ali que acabou de nascer, super gostosinho, mas assim, completamente vulnerável, não é isso? Uma criança completamente vulnerável, mas profundamente amado, né? Assim, o bebê quando chega na casa. E pronto para aprender. Então, você chega lá no deserto, zero ego para poder dar lugar morrer, né? Não precisa morrer, né? a esse espiritual que está vendo. Então, esse convite de deserto coletivo, ele tem dor, porque a dor é o último recurso da pedagogia divina. A dor é o recurso de um Deus que nunca desiste dos filhos que fez. Então ele tenta ensinar pelo amor, muita gente entende, pouca gente atende. Ele tenta ensinar pelo conhecimento, pela sabedoria, mais gente entende, mas ainda muita gente não atende. Mas aí ele vai ter que usar a pedagogia da dor e aí acaba entende e atende. Então, como recurso último da pedagogia divina, a dor coletiva ela tem uma vantagem. Ela mostra que, de fato, existem aspectos de igualdade no que a gente sente. Embora a experiência seja muito particular, como cada um esteja vivendo isso, mas está todo mundo imerso nisso. Mesmo quem está negando, fugindo, não, vai voltar tudo ao normal, ainda assim essa pessoa está sofrendo as consequências do processo, né? Então, esse despertar de consciências precisa desenvolver em nós as habilidades que nós nos negamos até aqui. Então,
tem muita gente que estava com coisas pendentes, sabe? E que vai ter que resolver agora. Porque vai vir à tona, a cada semana de isolamento social, vai vir à tona certas questões de dentro de você, que vai, sabe? Quando você começar a falar, quando você começar a acusar o outro na casa, no convívio familiar, aí vamos lembrar um pouquinho agora da psicologia. Quando Freud dizia, quando João fala de Pedro, João fala mais de João do que de Pedro. Então, quando eu estou acusando muito uma pessoa em casa, eu estou, na verdade, me revelando. Eu estou na fase 1 do mecanismo de defesa do ego, projetando a minha sombra no outro. Aí você amadurece. Não, não dá mais. Não posso mais acusar fulano. Agora, o culpado sou eu. Aí você vem para a culpa, a comiseração. Aí eu não presto, eu não sou ruim, eu mereço estar passando por isso mesmo. Pá. É o discurso da vítima, tal, quer se punir, quer se destruir. Também não vai funcionar. O que funciona é transformação. Transformar-se, em termos psicológicos, é fazer uma conversão da atitude. Entende o que eu estou querendo fazer como exemplo? O que é converter-se? É mudar de religião? Tem gente que está precisando se converter na religião que está. Converter-se, né? Converter-se não é mudar. Converter-se não é mudar de religião, é mudar de atitude. Ó, você, por exemplo, e quando você muda de atitude, você tem que ser inteligente para imediatamente entrar em rota de ação e não de culpa ou de como é que a gente chama na psicologia, desculpa. Eu vou dar um exemplo aí clássico aí que todo mundo conhece e vou analisar a partir dessa perspectiva de conversão psicológica e espiritual e ao mesmo tempo de atitude prática. Assim, eu sempre me perguntava por que Jesus não pegou um dos apóstolos ali do colégio apostolar dele para botar no lugar que ele foi buscar Paulo. Tu imagina assim, porque tinha Simão Pedro, tem tanta gente, né? Por que eu não... Acho que ele deve ter analisado o currículo do LinkedIn da galera. Isso aqui tem isso aqui, mas eu preciso de um cara que tenha tais características. Ele entrou no LinkedIn, isso eu digo brincando para a galera entender, né? Aí não, eu preciso de um cara que seja arrochado, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Que vá mesmo assim com força, quando ele bota uma ideia na cabeça, não tire e vá até o final. E não desista desse compromisso. Preciso que esse cara seja multicultural. Ele tem que ser versado não somente no judaísmo, ele tem que conhecer o resto, porque o que eu estou querendo é para o mundo, não é só para aqui, para a Judéia. Imagina, eu tenho uma franquia que eu quero espalhar no planeta, eu preciso de um CEO. E esse cara tem que falar alguns idiomas, tem que conhecer outras culturas, e ó, a gente acabou de dar um match aqui localizando esse cara. Esse cara fala, ele fala hebraico, ele fala também latim, ele é cidadão romano, mas ao mesmo tempo é doutor da lei judeu, ou seja, é como se ele fosse um brasileiro rico com naturalidade americana. Imagina isso, entendeu? Então, assim, esse cara vai conseguir falar para todo mundo, ele tem compreensão das duas culturas, essa que a gente tem aqui e a outra, que é a dominante do planeta, e vai dar, fala grego também. Então, assim, esse é o cara, mas ó, tem um problema, ele é da oposição. Tá perseguindo. Aí assim, não, nada que um papo reto comigo não resolva. As características místicas do encontro de Saulo com Jesus em Damasco, a voz fazendo com que ele entendesse. Mas aí vamos entender a psicologia de Paulo para você ver o nível de inteligência emocional do cara. E por que ele foi escolhido, né, naquele momento, para fazer essa tarefa de trazer para nós, os gentios chamados, né? É que se você fosse Saulo, se eu fosse Saulo, a gente não tinha saído muito bem naquele processo. Porque a tendência da gente... Quem era Saulo? Saulo era um doutor da lei. Ou seja, ele compreendia a Torá, como poucos. Saulo, aos 12 anos, deve ter colocado o quipazinho dele, feito o bar mitzvah, recitado os 5 livros da Torá. Ele era discípulo de Gamaliel, um dos maiores estudiosos e mais respeitados doutor da lei daquela época, e um homem muito bom de coração. O povo judeu já tinha passado pelo Egito, Babilônia, várias destruições, várias guerras, e mantinham-se fiel, porque eles tinham um único compromisso: preparar o ambiente espiritual da vinda do Messias. Eles aguentaram um século de escravidão com um propósito, não tem um objetivo. A gente tem que aguentar, porque nós temos que esperar o Messias vir. De repente, esse cara que todos os antepassados dele, Elias, Davi, sabe, Jacó, todos falaram, era o cara que ele estava perseguindo.
E aí ele tem noção disso naquela hora. Tu imagina o sentimento de culpa que uma pessoa comum seria tomada. Ele faria assim, eu não mereço sua presença. Como é que eu estudei você a vida toda, todos os meus antepassados, toda a minha descendência antes de mim, quer dizer, meus antepassados antes de mim, todos falaram que você viria, você veio, eu não vim, eu estava matando que sai perto de mim que eu não mereço. Ele fez isso? Não. Não. Outra coisa, outro esquema psicológico, isso aí seria a culpa, o outro seria a desculpa. Ah, mas vamos combinar, você dificultou para mim, né? Pô, eu tava esperando uma coisa mais majestosa, você descer do céu com anjos e exércitos, destruindo Roma e libertando a Judéia, porque as pessoas queriam uma liberdade política e ele estava para uma liberdade espiritual, que não era somente daquele povo, mas de todos. É maior o negócio, né? Ele também disse isso? Não. Mas aí ele faz uma pergunta, olha só. Tá, o que quer que eu faça, né? A pergunta clássica, tipo assim, eu errei até aqui. Não vou mais ficar preso nisso aqui. Daqui para frente, o que é que eu faço? Ver receita de bolo. Jesus respondeu uma receita de bolo. Eu quero que você mude seu nome, tire Saulo, bote Paulo, abra igrejas, vá para tal canto, pega um jumento, vá trabalhar, deixe de ganhar dinheiro com dos outros e passa a ser responsável pelo seu próprio sustento, né? Eu quero que você saia viajando, vão lhe apedrejar, até que vão... Ele disse isso, você vai em Roma, vai ter um cara lá chaneiro, vai surtar, vai tocar fogo na cidade, o Ibope vai cair, vai culpar os cristãos, você vai estar lá. Ele fez isso? Não. Ele disse, entra na cidade, que o mais será dito. Primeiro que aqui a gente tem o movimento de Paulo. Eu não vou me preocupar com os erros que eu cometi, porque eu tenho que me concentrar nos acertos que eu tenho que ter. E o que Jesus fala, se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Vamos testando a cada etapa. Até escrever a segunda carta a Timóteo, a última carta, né? Eu comprei a carreira, guardei, mantive a doutrinação e guardei a fé. Teve muitas idas e vindas, muita construção, muita intimidade, que foi sendo desenvolvida. Então, esse é um convite agora, um convite não, uma intimação agora para todos, para a coletividade humana. Para de olhar para o que você não fez até agora e começa a fazer. Para de olhar para a relação que não está funcionando agora e faz funcionar. Para de olhar para o perdão que não foi dado agora. Para de racionalizar isso e perdoa. Para de querer se justificar e faz. Para de querer se perguntar. Quando a gente diz uma coisa muito comum, assim, quando a caridade é discutida, ela não chega a tempo. Que lindo quando eu tenho que discutir, quando eu tenho que discutir o bem, ela não vai chegar a tempo. Eu não posso estar discutindo muito e não, tem que ser feito. Então, assim, mas a pessoa não merecia, mas aí eu fiz. Aí eu sempre digo a Deus, me mostra como fazer, a quem fazer e coloca a pessoa que ela. E é incrível o que acontece. As coisas se encaixam e vem a coisa, vem a intuição, vem né, essa coisa toda. Então, esse movimento de intimidade na família, de intimidade conosco, de intimidade com Deus, que a gente, nesse 1 minuto aí que está faltando, tem que desenvolver agora. É isso. Obrigado Obrigada, pelo carinho. Obrigada mesmo. Beijo para todo Amamos mundo. a aula. Tamo junto, estamos todos Muito aprendendo. obrigado, Aqui não tem mestres, aqui só tem discípulos. Amém. Obrigada. Beijo, gente.